Pai do céu, querido e amado, mais uma vez nós queremos apresentar a Ti a ministração da Tua palavra. Deus, que ela seja como uma espada penetrante, Senhor, em nossas vidas, que perfura e que divide o ser do homem, que mesmo que ela incomode, Senhor, nós sabemos que é fundamental que ela penetre nas nossas vidas, e que ela hoje, nessa noite, mais do que antes, Senhor, ela tenha o fio da navalha extremamente afiado, Senhor, para que ela penetre em nossas vidas, em nossos entendimentos, em nossas almas, e nos identifique, e nos revele, e nos faça enxergar aquilo que muitas vezes nós mesmos fazemos questão de escurecer nas nossas mentes. Mas essa noite eu peço, Deus, que essa espada que é a Tua palavra, ela seja mais do que antes penetrante, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A minha parte, Senhor, foi conseguir chegar aqui em condições de ser usado, e a partir de agora não é mais comigo, Deus. Eu não tenho mais nada a fazer, a não ser guiado pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Eu me arrependo, Senhor, se por acaso, e eu sei que certamente eu te entristeci nesses dias, eu quero mais uma vez me arrepender, para que não haja nenhum empecilho, Senhor, para a ministração da Tua palavra, em nome de Jesus. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e eu me arrependo de todos eles. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis, Senhor, a Tua doce presença nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, e como eu gosto desse nome, Lucas. Cadê Lucas? Lucas, capítulo 23. Eu disse, Lucas, vamos olhar. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 17. Já está ali, ó. É uma competência. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma só voz, dizendo: fora daqui com este, solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma rebelião, em algumas traduções, sedição, feita na cidade, e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este homem? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles conversavam, gritavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma rebelião e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Você quem já tinha lido esse texto? Quem já tinha lido? Leu. E quem já tinha ouvido falar de Barrabás? Né? Talvez não tenha lido, mas tenha ouvido falar de Jesus e Barrabás. E nessa noite, querido, nós vamos tratar de um personagem que eu nunca ouvi nesses meus 40 e tantos anos de igreja, não de convertido, de igreja. Eu não lembro de ter ouvido uma pregação sobre um cidadão chamado Barrabás. Alguém já tinha ouvido? Pois é justamente sobre Barrabás que nós vamos falar hoje. E eu oro para que o pessoal do fundão aí resista também a conversar, bater papo. Eu oro para que o Espírito de Deus seja doce, porque as palavras talvez sejam duras, e que você e eu
e nós possamos compreender o que Deus quer de nós nessa noite. Nós vamos falar sobre Barrabás, a história de um homem. A história de um homem que, quando a gente lembra desse nome, nós associamos a tudo que não presta. Não é assim? Quando você ouve falar, você já ouviu algum menino Barrabás? Menino 4 anos, vai chamar Barrabás aí, vem cá, mamãe, ô Barrabás, você está tão lindinho. Você já viu alguém chamado Barrabás? Não tem como. Porque Barrabás está associado a algo ruim. Homicida, rebelde, ladrão, e principalmente porque ele foi trocado por Jesus. Então, tudo de ruim que uma pessoa pode ter na vida, ou pode ter feito na vida, todas as qualidades, aspas, negativas que alguém pode ter, estão associadas a Barrabás. Barrabás seria os pés da besta. Barrabás seria o último dos homens, junto com Judas. Você já viu alguma criança chamada Judas? Também não. Porque Judas traiu o mestre. Não é verdade? Então, acho que Barrabás e Judas são as duas pessoas mais malquistas da Bíblia. Mais que o faraó, lá de Moisés. Mais que Saul, que perseguiu Davi. Mais que tantos outros. Eu acho que Barrabás e o querido Judas são os dois mais odiados personagens da Bíblia. E é justamente sobre esse cidadão chamado Barrabás que nós vamos conversar hoje. Barrabás, em João capítulo 18, versículo 40. João 18, 40. Barrabás é tratado, é dito ali, que ele é um salteador, um assaltante, um ladrão. João 18, 40 diz assim: então todos tornaram a clamar, dizendo: este não salta Jesus, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador, era um ladrão. Amém? Você está acompanhando até aí? Barrabás era ladrão, homicida, ele fomentava a rebelião do povo. Não há dúvidas que Barrabás era um pecador. Alguém tem dúvida que Barrabás era um pecador? E com P maiúsculo, pecador com um P bem grande, em neon piscando. Esse cara é um pecador, esse cara é um traste. Barrabás estava lá. Não há dúvidas. Não há dúvidas de que Barrabás merecia a cruz. Não há nenhuma dúvida de que ele sim merecia ir para a cruz. Porque ele matou, ele gerou tumulto no meio da cidade, das pessoas. Ele era assaltante. Esse cara sim merecia a cruz. Quem já pensou isso? Quem já pensou que Barrabás merecia a cruz? Mas não, eu estou apenas levantando o cara do microfone. Eu já pensei muitas vezes, aquele cara merecia a cruz. Hoje nós poderíamos comparar Barrabás, talvez, a Suzane Christoffel, aquela que combinou com os irmãos Cravinhos de matar a facadas os pais, enquanto eles dormiam no primeiro andar e ela estava na parte de baixo. Lembra dessa história? Talvez hoje seria um Barrabás. Talvez o goleiro Bruno, que nós estamos vendo aí, que segundo a justiça, tudo indica que ele fomentou a tortura, assassinato na droga. Talvez ele seja o Barrabás. Talvez as pessoas que foram condenadas pelo STF aí no mensalão, a
assaltantes, desviando dinheiro público, talvez eles hoje fossem chamados os Barrabás dessa geração. O caso dos Nardoni, que lançaram uma menininha de 8 anos de idade pela janela de um prédio, a própria filha. Talvez hoje esses fossem os Barrabás do século 21. Talvez hoje estes mereciam a cruz. E eu vou aproveitar agora, fazer uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Se eu estivesse no meio da multidão, eu ia dizer: crucifica Barrabás! Você faria isso? Se eu estivesse no meio da multidão? Eu faria. Crucifica Barrabás! Crucifica esse cara aí, rapaz! Manda ele para a cadeira elétrica! Põe ele no corredor da morte! Põe ele para levar uma injeção letal! Esse cara não merece, esse cara não tem jeito! Pilatos, a cruz é o lugar desse cara! Talvez eu estivesse no meio da multidão enfurecida, dizendo: mata esse cara! A cruz é o lugar dele. Talvez eu estivesse na multidão dizendo: abandonem esse cara, deixem ele se acabar aí. Eu não quero que ele seja liberto, eu não quero que ele fique andando pelas ruas, eu não quero que ele passe perto dos meus filhos, eu não quero que ele chegue perto do meu comércio, da padaria onde eu frequento, eu não quero que ele seja meu vizinho, eu não quero que ele more na esquina da minha casa. Barrabás tem que estar preso ou morto. Você está aqui, irmãos? Você deve estar pensando: pastor, o senhor agora quer defender Barrabás? Não, eu estou dizendo que eu faria isso lá na multidão. Eu estou vendo algumas festas dizendo assim: onde é que isso vai chegar? Onde é que isso vai chegar? O que é que esse pastor maluco está pensando? Lá vem essas pregações doidas. Teve um dia que João perguntou até no Face: a pregação de hoje foi muito doida, tu lembra? Eu gosto dessas coisas, não? Porque deixa você, você vai sair daqui matutando. Pois eu estará dizendo: eu não quero esse Bruno solto. Esse cara, se ele tentou matar lá a mulher, se esse cara fomentou isso aí, não quero que ele seja meu vizinho. Suzane tem que apodrecer na cadeia. Essa menina não tem jeito, ela é uma disfarçada. É uma sonsa. Não, os Nardoni são dois cruéis. Esse povo não tem que sair da cadeia, não. Esse cara tem que ser crucificado. Crucifica! Crucifica! O lugar deles é lá. Ele que aguente as consequências do que ele fez. Ele que arque com as consequências dele. Ele que suporte. É interessante que quando nós vemos na televisão os estupros, as pedofilias, as coisas, nós nos transformamos quase naquela multidão que dizia para Jesus: crucifica esse cara. Hoje nós estamos crucificando muita gente. Hoje existem pessoas tirando gente do inferno e botando gente no inferno. Existem hoje pessoas botando gente no céu e tirando gente do céu. Barrabás não prestava. Mas eu estou lendo o livro de Max Lucado, chamado Graça. E eu lhe recomendo a você comprar esse livro. Ele custa, está em promoção por R$ 9,90 na Luz e Vida. Mas que livro! E essa ministração de hoje, ela é baseada num dos capítulos desse livro, em que eu li, reli de novo, eu digo: Senhor, o que é isso?
E Deus me colocou, me deu versículos novos, eu comecei a juntar aqui. Por quê, queridos? Há uma pergunta muito grande a fazer nessa noite. Qual a diferença entre Barrabás e você? E eu? Qual a diferença entre Eduardo e Barrabás? Qual a diferença entre você e Barrabás? Ah, pastor, não me venha com essa não. Não, pastor, não. Eu nunca matei ninguém, eu não roubei nada. Não me rebelei contra o sistema, contra ninguém. Eu não levei ninguém à rebelião. Pastor, não, olha, peraí. Aí o senhor agora chegou, agora foi demais. O senhor está querendo me comparar a Barrabás, um assassino, um ladrão, um homicida, um rebelde. Não, o senhor quer me comparar aquela pessoa que as pessoas decidiram entre ela e Jesus, resolveram matar Jesus e soltar ele. Não, pastor, o senhor agora foi longe, viu? Agora o senhor pegou pesado. Não gostei desse negócio. Barrabás nunca foi à igreja, pastor. Barrabás nunca dizimou, pastor. Mas o senhor quer me comparar com ele? Barrabás nunca cantou aleluia. Não, Barrabás nunca cantou isso, não. Barrabás não cantou Agnus Dei. Barrabás nunca veio aos cultos, nunca se relacionou, nunca orou, talvez. Barrabás nunca fez isso, não. Eu já fiz tudo isso, pastor. Eu já ajudei os pobres. Acho que Barrabás nunca ajudou os pobres. Pastor, eu sou um homem bom, pastor. Pastor, eu sou uma mulher boa. Eu não sou igual a Barrabás. Me poupe, pastor. O senhor está de brincadeira, né? Não, o senhor está brincando. Só tirando onda na minha cara, me comparando com Barrabás. E é exatamente isso que eu quero que o Espírito de Deus me traz nessa noite. É exatamente isso. Eu oro para que você esteja ligado no céu. Porque não há diferença entre Barrabás e a minha pessoa. O pecado dele não é maior que o meu pecado. E não é maior que o seu pecado. Barrabás estava morto em suas ofensas. Barrabás estava com a sentença de morte. Barrabás tinha hora marcada para morrer. Ele ia morrer naquela sexta-feira. Ele ia ser crucificado ao meio-dia e ia morrer ao final da tarde. Efésios 2:1. E vos vivificou, e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Estando nós, eu e você, mortos nos nossos pecados, nas nossas ofensas. Esse texto de Efésios se refere a Barrabás e se refere a mim. Barrabás tinha hora certa para morrer, fisicamente falando, espiritualmente falando. Nós temos hora certa. Não pense que é algo incerto. É incerto para na nossa dimensão é algo incerto o dia que eu vou partir você. Mas a dimensão de Deus, Ele já sabe exatamente o dia, a hora e a forma. Então até aí, irmãos, não há diferença entre nós e Barrabás. Não há nenhuma diferença. E talvez você tenha ficado chateado comigo, talvez você esteja ficando triste, aborrecido. Senhor, não vou lá mais não, porque não quero me comparando com Barrabás. Barrabás estava perdido, irmãos. Perdido aqui na terra, sem saber o que fazer, fazendo coisas que não deveria. Ele estava sem noção do que estava fazendo. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio a buscar e a salvar o que se havia perdido. Nós também estamos tão perdidos quanto Barrabás estava. Apenas pecamos de formas diferentes. Jesus veio para Barrabás
para Bruno, para a Suzane Ristoffen, para os Nardoni, para os pedófilos, para os homicidas, para os esquartejadores e para os mentirosos, para os maldizentes. Ele veio para os adúlteros, para os pornográficos, porque para Deus não tem pecadinho e nem pecadão. Ele veio para todos os Barrabás que existem nessa terra. Que o Espírito Santo de Deus esteja nesse momento abrindo o seu entendimento, tanto quanto me constrangeu hoje. Porque o objetivo de Deus não é que você saia daqui se sentindo o último dos homens, a última das mulheres, mas que nós saiamos daqui conscientes daquilo que nós vamos terminar mais para frente. Barrabás merecia a ira de Deus. Você tem dúvida disso? Barrabás não merecia a ira de Deus, irmãos? Claro que ele merecia. João 3,36. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Romanos, carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma. Barrabás merecia a ira de Deus. Nós, eu e você, merecemos a ira de Deus por todos os nossos pecados. Eu e você, nós estamos no mesmo saco de Barrabás. Estamos na mesma panela. Estamos no mesmo nível. Você está aqui, irmão? Fique com raiva de mim, não. Comece a, no Espírito de Deus, alcançar. Ah, mas Barrabás estava com o seu entendimento cego. Barrabás não enxergava o que ele estava fazendo. 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. É naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Conseguiu? Achou aí? 4, 3 e 4. Eu vou colocar aqui, pessoas, talvez você não esteja com a Bíblia aí, para você acompanhar comigo. Barrabás, nós podemos dizer, estava cego de entendimento. Barrabás não enxergava o que ele estava fazendo, ele não tinha visão, a dimensão do que ele estava fazendo. E aí o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, 3 e 4, vai e diz para nós: mas ainda, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Da mesma forma, eu e você, enquanto não recebermos Cristo Jesus, enquanto ainda estivermos vivendo uma vida por nós mesmos, estamos cegos tanto quanto Barrabás estava, queridos. Somos do mesmo nível. Você está até aí acompanhando, você está alcançando o que Deus quer ministrar na sua vida hoje. Mas pastor, eu ainda não estou convencido desse negócio. Eu já me batizei nas águas, eu frequento os cultos, eu canto nos louvores, eu até me emociono, pastor, até a lágrima cai, me arrepio todo. Eu faço caridade, eu não minto, eu não adultero, eu não estou vendo pornografia na internet, eu não falo nada disso. Em resumo, pastor, eu sou um bom homem. Não
Não venha querer me carimbar de Barrabás do século XXI, não, que isso não é para mim. Não, pastor, olha, eu sou mulher de Deus, não venha me carimbar de Barrabás também não. Isaías 64, 6. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Não há nenhuma ação de justiça que eu faça que diante de Deus me torne digno de coisa alguma. Não há nada, porque qualquer ação de justiça que eu fizer aqui na terra não vai conseguir atingir o nível de justiça que Deus quer, que Deus tem, que Ele é. Você está entendendo aí, irmãos? Porque o nível que Ele está de justiça, Ele não tem justiça, Ele é a justiça. Então, por mais que eu faça algo que seja justo, diante da justiça que Ele é nada. Por isso que Ele diz, olha, vocês, por mais que se esforcem, nada disso, nada de justiça vocês façam, para mim vale alguma coisa. Diante da minha justiça não é nada. A nossa justiça diante, você sabe o que é trapo de imundícia? É os panos que as mulheres usavam, os panos que as mulheres usavam nos seus períodos de menstruação. É isso que é trapo de imundícia. Para Deus é aquilo. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3,8, ele diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela existência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Esse esterco foi traduzido com a palavra esterco para ficar bonitinha. Mas é fezes. O apóstolo Paulo disse, tudo aquilo que para mim era bonito, que era ganho, que era coisa boa, para mim tem o valor de fezes. Eu estou falando uma palavra feia, eu não estou dizendo algo errado. É Bíblia, é só ir para o original do grego. O apóstolo Paulo está dizendo que todas as meus atos de justiça são como fezes. Não tem valor diante de Deus. Pastor, o senhor está me deixando muito para baixo. Eu gosto de pregação que eu saio daqui cheia de vitória. Eu gosto de pregação que eu saio daqui cantando vitória, que é doce como mel. Tem sabor de mel a vitória. Depois veja a letra dessa música. E veja que a letra dessa música é antibíblica. Mas isso é um assunto para o papo cabeça de música. Dia 28/12, uma sexta-feira, venha. E você vai ver que tem músicas evangélicas que são antibíblicas. E que o povo canta, se arrepia, dá pulo, sapateia na canelinha de fogo. Mas pastor, o senhor pegou pesado hoje. Eu quero sair daqui. Eu pensei que ia sair daqui me sentindo a filha do rei, príncipe. Romanos 3, versículos 10 a 12. Romanos 3, versículos 10 a 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Ah, pastor, peraí, o apóstolo Paulo pegou pesado de novo. O que o Deus falou a respeito, através do apóstolo Paulo para nós, é que a nossa natureza, nascemos desligados de Deus. A nossa natureza busca o caminho que vai contra Deus, que vai longe de Deus.
a nossa natureza, não há um só que busca a Deus pela nossa natureza. Porque se não houver o nascimento de novo, a nova natureza, não iremos buscar a Deus, porque a natureza do ser humano, não nascido de novo, é ir no caminho contrário ao caminho de Deus. E mesmo quando nós entregamos a vida a Jesus, a natureza humana pecaminosa, ela fica 24 horas por dia tentando nos arrastar de volta para o caminho que vai para longe de Deus, porque é a natureza humana que só vai acabar quando nós partirmos para a glória, porque até lá estaremos lutando contra a nossa natureza humana. Não há diferença entre Barrabás, porque se fosse colocados diante de Deus, eu e ele, agora, Deus diria, os dois estão aniquilados. Não há diferença entre Eduardo e Bruno, Eduardo e Cristiano Ristoffel, a Suzane Ristoffel ou o Nardoni, ou qualquer estuprador desse da vida. Eu e ele, diante de Deus, somos aniquilados. Você e Deus, você diante de Deus, junto com qualquer um desses facínoras que existe por aí, estamos fritos, perdidos. Barrabás estava condenado. Aquele homem, olha, viaja comigo aí, querido. Porque eu viajei junto com Max Lucado. Aquele homem foi sentenciado de morte na quinta-feira. Disse: amanhã você vai ser crucificado. E aquele homem foi dormir, aspas, né? Foi para sua cela lá, certamente não dormiu. A gente com uma dívida que tem para pagar e não dorme, não é não? A gente achando que vai ser demitido, não dorme. Quando alguém fica perseguindo a gente não dorme. Imagine dizendo assim: olha, você amanhã vai morrer meio-dia, você vai ser lá pregado e às 5 horas da manhã morreu. Então ele se recolheu lá no quarto dele, lá na cela dele. Agora viaja comigo, imagina aquele homem passar a madrugada ali, contando as horas, a última noite dele. Chega pela manhã, a última refeição dele. Acho que nem fome ele tem. Eu não teria fome. E aquele homem está lá sentado, talvez no cantinho lá da parede, encolhidinho, talvez segurando as pernas assim, sem nem querer abrir os olhos para não ver o sol nascer. Aquele homem sabendo, que talvez até achasse que merecesse aquilo, por todos os crimes que ele havia cometido. Está lá o Barrabás, trêmulo, quieto, suando frio. Se Jesus suou gotas de sangue, será que Barrabás não teve calafrios naquela madrugada? Não é, queridos? Será que Barrabás não gemeu a noite todinha? Será que a pulsação de Barrabás não estava nas alturas? A pressão arterial dele não estourou? Será? Ele passou a noite suando frio, quieto, trêmulo, apenas esperando o momento em que o guarda chegasse para levá-lo até o Calvário. E aí eu me lembrei, irmãos, que lá nos Estados Unidos, nesse exato momento, existem quase 3.000 pessoas que estão no corredor da morte. Estão condenados à cadeira elétrica, à injeção letal. Alguns há 5, 6, 10, 15 anos esperando o dia em que iriam e que irão ser mortos. Até que a sentença é definitiva e se marca o dia. Existem hoje pessoas, 3.000 pessoas lá nos Estados Unidos que estão como Barrabás, contando o tempo em que seriam mortos e que serão mortos. E existe até um ministério lá nos Estados Unidos de evangelismo só voltado para essas pessoas. Deve ser lindo. Talvez um tempo difícil, extremamente difícil. Deus me lembrou aqueles homens, aquelas mulheres que estão no corredor da morte. Angústia, dias terríveis, esperando a sentença, a hora marcada.
Irmãos, nós estamos esperando só o dia em que nós iremos partir, queridos. Eu e você estamos esperando o dia em que Deus vai nos chamar. Vai chamar a Aline, vai chamar a Thaisa, vai chamar a Guilherme, a Thalita, a Luísa, o Eduardo, e aí vai. Vai chegar o dia que vai chamar Sarinha. Estamos não no corredor da morte, estamos no corredor da vida. E o Barrabás estava lá e viaja, continua essa viagem comigo. Barrabás está lá no cantinho da parede, todo curvo, recebe a alimentação da manhã, começa a dar umas 11 horas, ele já imagina pelo calor do sol, já imagina estar perto da hora em que o guarda vem até ele pegá-lo. E aí ele escuta o barulho dos passos do guarda se aproximando da cela dele. Você está imaginando isso? Tenta viajar, imaginar. Não a cadeia de hoje, mas imagina a prisão da época de Cristo. E aí ele começa a ouvir os passos do guarda vindo em direção a ele. Eu acho que ele se encolhe mais ainda, fecha o olho para não querer nem ver, nem querer ouvir o guarda. O guarda abre aquela cela e diz: Barrabás, levanta. Barrabás, ainda sem querer reagir, ele diz: levanta, Barrabás. Barrabás levanta, trêmulo ainda, talvez sem nem forças para ficar de pé. Aí o guarda diz: levante, porque você vai ser solto. E aí vem as perguntas: solto como? Não, mas eu mereço estar aqui. Eu mereço ir para lá para a cruz. Não. Como é que é isso? Solto? Não entendi. Como solto? E o guarda diz: pegaram Jesus para o teu lugar. 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 Pegaram a Ele. Pegaram Jesus para o teu lugar. Eu sei que você merece a cruz, mas pegaram Jesus para o teu lugar. Aleluia. Você não vai mais para a cruz, porque pegaram Jesus para ficar no teu lugar. Porque apesar de você merecer a cruz, Barrabás, aquele que não tem uma falha, que nunca pecou, está indo no seu lugar, para que você tivesse vida, para que você tivesse esperança, para que você tivesse uma segunda chance, para que você saísse do corredor da morte e entrasse no corredor da vida. Pegaram Jesus no teu lugar. Eduardo, pegaram Jesus no teu lugar, Eduardo. Como assim, Senhor? Eu sou miserável, eu peco, eu não consigo passar um dia sem pecar, sem entristecer, Senhor. Pegaram Jesus no teu lugar, Eduardo. Pegaram Jesus no seu lugar. No seu lugar. Você está livre, Barrabás. Você está livre. Porque alguém tomou o seu lugar. Aleluia. Yes. Aleluia. Aleluia. E nós, quando éramos escravos do pecado, sabíamos o que fazíamos. Porém, o que nós recebemos, o que fizemos, o que nós recebemos de bom com aquelas coisas que nós fazíamos e que agora nos envergonhamos. Pois o resultado de tudo aquilo que a gente fazia antes era o pecado, é a morte. Mas agora nós somos libertos do pecado e somos escravos de Deus. E com isso ganhamos a vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que nós teremos vida eterna.
Aleluia. Aleluia. Pegaram Barrabás e o libertaram. E colocaram Jesus no lugar dele. Você está aqui, querido? E a partir de então, nos tornamos escravos de Cristo. Como eu acabei de ler aqui, em Romanos 6, versículo 20 a 23. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. O título dessa ministração é Eu, Barrabás. Que possamos sair daqui sabendo que a única chance que nós temos de não sermos e não recebermos a morte eterna é Cristo tomar o nosso lugar. E para que isso aconteça, eu preciso entregar a minha vida a Ele. E se você tem andado por caminhos tortuosos, se por acaso nesses dias você se desviou, você deu uma relaxada, se por acaso você tem andado por caminhos distantes do Senhor, o Senhor nos alerta nessa noite que nós precisamos voltar ao primeiro amor, para que Cristo tome o nosso lugar na cruz. Se você reconhece que nesses últimos dias tem entristecido o Senhor, ou se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, e entregar a vida a Jesus não é apenas eu fazer uma oração aqui com você, não é você levantar a mão e dizer eu aceito Jesus, não é isso. Entregar a vida a Jesus e dizer, Senhor, eu quero começar a caminhar contigo agora. Eu quero começar a te descobrir. Isso é entregar a vida a Jesus. Queria que você ficasse em pé, nós vamos orar nesse ano.